Olá, seja bem-vindo ao Ruja Podcast. Hoje é um grande prazer para nós porque nós estamos fazendo o primeiro episódio desse podcast, que é um sonho antigo, mas agora estamos colocando ele em prática, né? Graças a Deus. E hoje é uma oportunidade muito boa porque a gente está aqui no evento SRI, um evento, o SRI Festival, um evento promovido pelo Sebrae, aqui em Cianorte. E para nós é uma honra muito grande estar nesse evento, fazendo parte dele e estreando aqui o nosso podcast, né? E quero já de antemão agradecer ao Sebrae aqui de Cianorte pela oportunidade, por fazer esse convite pra gente. E o evento tá maravilhoso, começou hoje já com um grande público e hoje a gente vai ter algumas pessoas muito especiais palestrando aqui e nós vamos trazer aqui para vocês direto do nosso podcast, tá bom? E eu gostaria também agora de apresentar, que está ao meu lado aqui, o Gabriel que é do Sebrae. Por favor, Gabriel, se apresente. Obrigado, gente. É um prazer enorme estar aqui, né? Eu sou o Gabriel, sou consultor do Sebrae Paraná, sou consultor lá de Campo Mourão e é um prazer enorme estar aqui nesse primeiro episódio do podcast de vocês, né? Muito boa sorte nesse novo caminho e eu quero desejar a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Acho que vai ser uma palestra, um podcast, né, com palestrantes aí cheio de conteúdos, então acho que vai ser bem bacana e a gente vai conseguir aproveitar bastante. Gabriel, que é uma pessoa maravilhosa, tive a oportunidade de conhecer ele hoje aqui, um cara bem simpático, bacana. E Gabriel, nós vamos receber aqui hoje uma visita ilustre. Nós vamos começar o podcast com a patinha direita, porque hoje nós vamos receber aqui ninguém menos do que Caco Barcelos, pessoal. Então, o jornalista do Profissão Repórter da TV Globo vai estar aqui com a gente, contando um pouquinho das suas experiências, contando, né, da sua experiência até em inovar, né? Ele também, como jornalista, inovou na sua área. É isso daí. E daqui a pouquinho, eu tô sabendo que ele tá chegando já, tá chegando. Um pouquinho antes dele chegar, eu queria fazer uma pergunta para você, Gabriel. Você que é do Sebrae, né, que está envolvido, vocês participam, fazem esses eventos há muito tempo. Como que é fazer parte da vida das pessoas e oferecer um conhecimento a mais, trazer algo novo, poder mudar o negócio das pessoas? Vamos lá, né? Eu acho que o empreendedorismo, ele transforma vidas, ele transforma negócios, né? E através do empreendedorismo a gente realiza sonhos, né? A gente gosta de dizer. E o Sebrae, ele tem um propósito, uma missão muito nobre, né? De desenvolver pequenos negócios, de desenvolver negócios sustentáveis que contribuam para a localidade, para a economia local. Então é uma satisfação enorme, né? Quando a gente recebe um cliente e depois de um tempo a gente vê o resultado na empresa desse cliente, é uma satisfação enorme para nós, né? Então o Sebrae tem esse propósito muito forte em ajudar a desenvolver não só empreendedores, mas também desenvolver cidades, municípios, estados e o próprio país. Que bacana, Gabriel, que bacana. E você que está nos assistindo aí, nos ouvindo também, espero que vocês recebam muitos conhecimentos através desse podcast, através desse dia que a gente está aqui, tá bom? Que vocês possam evoluir nos seus negócios, na sua vida, de uma forma em geral, tá bom? Muito obrigado. E agora está entrando aqui no nosso estúdio, ninguém menos do que Caco Barcelos. Por favor, seja bem-vindo. Estamos começando com a pata direita, já que aqui o nosso mascote é o leãozinho. Caco, muito bem-vindo, obrigado pela presença, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão. Obrigado. E boa sorte, né, pro Isso aí. Obrigado. Ô, Caco, a gente vai começar com uma pergunta do público. Boa. E a pergunta é a seguinte, que nos deixou curioso. Qual a sua dificuldade? Já que a gente está falando aqui nas redes sociais, esse é um produto das redes sociais, e a gente gostaria de saber, curioso para saber a dificuldade que você tem com as redes sociais e como que é a sua vida nas redes sociais. A minha vida é zero nas redes sociais, eu não tenho nada, porque eu já acho que é uma função muito complicada fazer um programa semanal. Eu gosto de fazer com afinco, não tenho capacidade de ter atuações variadas assim, então se eu tivesse alguma coisa na rede social eu iria, me envolver de cabeça, não tenho esse tempo. É por absoluta incompetência mesmo que eu não faço nada nas redes sociais. Faço o programa, nem sei se faço bem, a gente tenta. Que legal, Caco. E a gente está com uma pergunta aqui do público, né? E a pergunta aqui, acho que agora voltou meu microfone, é do Mário, né? Caco, você já foi taxista. Foi. O que foi determinante para que você abraçasse o jornalismo? Olha, eu não sei responder, porque eu não tinha nenhuma referência na família. Eu tenho um primo que foi formado em economia, mas é o único, uma família muito simples lá do Rio Grande do Sul. Tinha um radialista lá,
Álvaro, como é o nome dele? Flávio Alcaraz Gomes. Embora fosse rádio e pequena, regional, ele cobria o mundo, sobretudo os conflitos. Eu ficava à noite disputando rádio com a minha irmã, ouvindo o relato dele nas guerras, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Oriente Médio. Ele é de uma família judaica, cobria muitos daqueles eventos lá que são antigos, né? Uhum. É uma referência, a primeira referência que eu tive com reportagem veio desse profissional. E depois eu tive a sorte, eu fazia engenharia, pretendia fazer engenharia, gostava muito de escrever, eu saía escrevendo crônicas, não sabia o que eram crônicas, mas eu saía pela rua muito curioso e conhecer lugares que eu não tinha a menor ideia como era a vida, como favelas de Porto Alegre. Lembro das obras no Novo Campo, Beira Rio do Internacional, era Colorado lá. Eu saía na madrugada com o meu cachorro vira-lata a conhecer as coisas novas. O cachorro era muito dorminhoco durante o dia, mas à noite ele era muito ágil e bravo, me protegia. Então eu saía com ele e escrevia na volta, na madrugada, fazia teste com os maluquinhos da rua. Eu sempre me atraí muito pelas pessoas que saem falando sozinhas pela noite. Eu conversava com eles para ver se interessavam na história que eu estava a contar. E assim, como eles geralmente nada comentavam, eu chegava em casa e escrevia. A primeira referência assim isso é crônica, né? Mas não sabia que era. Mas quando surgiu a oportunidade de fazer um jornalzinho na Faculdade de Engenharia, imagina, eu me candidatei, foi o único na Faculdade de Engenharia. E um dia chegou um grupo hippie, me dizendo que tem dinheiro para fazer jornal aqui e não tem gente. A gente tem gente de mais e dinheiro de menos, vamos unir as coisas. Aí começamos a fazer um jornal hippie desse centro acadêmico e fomos de imediato morar numa comunidade hippie. Eu comecei dessa maneira, portanto, por acaso, né? Não era projeto meu fazer jornalismo. Escrever sim, mas tinha vergonha, eu escondia sempre o meu texto. Legal. A gente sabe que você, já na década de 70, você criou ali uma cooperativa, né? Uhum. De profissionais, repórteres e tal. E isso já não era uma atitude inovadora naquela época, cara? Porque a gente vê que você também agora, com o Profissão Repórter, é uma maneira diferente também, inovadora de fazer o jornalismo, né? Você se considera uma pessoa inovadora e você acha que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, se tem alguma receita para ser inovador? Como você vê isso? Eu vejo mais como uma inquietude do que inovação, embora possa estar inclusa a inovação. Se não existe, pelo menos criamos. Mas era absoluta necessidade. Era o regime da ditadura, o período mais duro. Quando eu cheguei ao jornalismo profissional, um jornal lá de Porto Alegre. Era um período que a ditadura estava matando muito e torturando muito. E a censura era mais forte ainda, ou tão forte quanto esses que matavam e torturavam. Então a gente tinha que contar aquelas histórias verdadeiras que não eram mostradas na imprensa por causa da existência da censura, e a gente resolveu alguma coisa a gente tem que fazer contra essas torturas, contra essa violência, e resolvemos fazer um jornal sem depender das empresas profissionais que eram mais perseguidas pela censura. E a gente, como era pequeno, não ligava pra gente, eles contavam as histórias como deveriam ser contadas. Depois de um tempo eles descobriram a gente e começaram a censurar a gente também. Cara, acho que pra gente encerrar o nosso podcast aqui, a gente sabe que o tempo também é curto, né? Infelizmente, né? Mas a gente tem uma pergunta também da plateia aqui, né, do evento, do Wellington. Qual foi a matéria mais difícil de se fazer emocionalmente pra você? Difíceis são todas. Sim, eu sempre acho que não vou conseguir. Sinceramente, eu acho que amanhã não vou conseguir fazer a matéria. Por isso eu acho que eu trabalho demais, tanto para não correr risco de fracasso, assim pelo menos na realização de um projeto, de uma coisa que você imaginou com o grupo. Mas a mais difícil, eu acho que foi na Guerra de Angola, 42 anos de guerra. Eu tive acesso à zona central da guerra. Morriam 400 crianças por dia de fuzilamento dos militares de lá, envolvidos na guerra com a guerrilha, violência dos dois lados, e sobretudo pela subnutrição, que numa guerra, né, as principais vítimas sempre é o povo mais pobre. E foi cruel, porque eu tive acesso aos principais centros de atendimento médico dos Médicos Sem Fronteiras, ofereceram a credibilidade deles, a relação de confiança que ele tem com os dois lados do conflito, e ficamos morando com eles lá um tempo. E aí todo dia, 400 mortes por dia.
para a televisão você conta 1, 2, 3, você não tem espaço para contar as 400, mas você vê as 400. E você vê assim, na subnutrição, os médicos, a gente passando pelos corredores, dos acampamentos, e aqueles ali, aquele pequeno grupo vai morrer nas próximas horas. Como assim? O que a gente pode fazer? Na subnutrição não adianta nem alimentar. Se você alimenta demais, dá leite demais, por exemplo, antecipa a morte. Estão condenados ali. A única coisa possível fazer é aquecer no colo, botar aquelas mantas de alumínio para aquecer e dar um mínimo de conforto para os últimos instantes da morte, e a criança está com aquele olhar ali querendo brincar com você. É terrível você observar isso de perto, como a gente faz tão de perto. Eu lembro que eu fiquei mais de um ano assim, com dificuldades para dormir. Sobretudo que eu ajudei muito lá os médicos, porque que nem o Brasil, que nem o Rio de Janeiro, uma terra riquíssima e hospital sem energia, sem mínimo recurso. O Brasil é assim também, né? É milionário para meia dúzia e para a maioria quase nada. Eu participei de oxigenação da cirurgia para salvar uma menina de 2 anos e meio, que era a idade da minha filha, que não havia eletricidade, tinha que usar as mãos para ajudar o médico a oxigenar, imagina. E essa menina não resistiu. A gente ficou 20 horas tentando salvar a vida. 20 horas? É a minha filha que eu estou salvando aqui, né, na sua cabeça. Foi o mais duro, o mais difícil, não só para mim, para os colegas todos. Uma coisa interessante, porque em conflito, nas guerras convencionais, na Europa é muito comum, tem muitos parceiros da Espanha que praticam o melhor jornalismo do mundo. Eles me explicaram uma coisa que serviu muito para entender a nossa profissão no Brasil, que lá a guerra é eventual, né? De vez em quando tem uma. Aqui a guerra é permanente. A violência mata 60 mil pessoas por ano, é todo dia, violência policial, violência da bandidagem. E eles me explicaram uma coisa: você registra uma história, ela vai para a câmera, ela vai para a edição, ela vai para a TV, exibida para o público, mas aquelas mortes continuam dentro de você. Elas entram na sua alma. Você viveu tão de perto aquele sofrimento que carrega com você. Isso é uma loucura. Eu observo assim algumas reações que eu tenho, sobretudo subjetivas, assim, que eu acho que explica são essas mortes que você carrega com você. Não, eu nem gosto de falar de morte, das pessoas que você carrega com você, embora não estejam mais aqui, né? O microfone é seu, se você quiser deixar uma mensagem final, algum recado, fique à vontade. Não, meu agradecimento, a minha mensagem final, agradecimento ao povo daqui, Cianorte e da região. Foram muito carinhosos comigo desde a aterrissagem até esse momento. Estou partindo amanhã cedo, sobretudo aqui, né? A plateia muito atenta, para mim é um grande privilégio ter essa oportunidade. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, tá? Foi um prazer receber você aqui. E esse foi Caco Barcelos no Ruja Podcast. Esse podcast é um oferecimento da BIF Agro. BIF Agro, uma empresa que trabalha com o do campo, semeando o presente e colhendo o futuro. Até a próxima!